mais um conteúdo mais histórico, mas eu estou aqui e eu já vou pedir para você curta essa live se ela faz sentido. É uma live mais técnica, mais federal. Hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre o peso da história e o que tem acontecido, né, com uma caça aí sobre essa situação que envolve até essa pensão militar de ex-combatente. Esse é o tema da live de hoje. Se você conhece alguém que recebe pensão de ex-combatente, já compartilhe essa live. Já vou pedir para você curtir. Logo no início dessa live a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse tema. Um tema muito interessante, né? Qual as regras que estão vigentes hoje sobre a questão das pensões militares concedidas aos ex-combatentes. Quem são os ex-combatentes? Né? Como é que eles foram considerados pela Constituição, o ADCT da Constituição, o que ele trouxe, qual é a remuneração de ex-combatente? Você conhece algum ex-combatente ou conheceu algum ex-combatente que recebeu pensão? Né? Então, inicialmente, né, eu vou me apresentar para você mais uma vez. Eu sou César Freitas, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Militar, coronel da Reserva do Exército e fui assessor de ministro do Superior Tribunal Militar durante muito tempo. Hoje tenho o meu escritório aqui em Brasília, atuamos no Brasil todo, em qualquer ramo do direito. Se você tem alguma questão jurídica que precisa de um atendimento, entre em contato conosco, que eu tenho uma equipe e nós vamos atendê-lo da melhor forma possível. Então, a pensão militar concedida aos ex-combatentes, ela pode ser revertida às filhas, né? Na verdade, as filhas hoje dos ex-combatentes, né, já são avós, né, aí, e elas ainda, aquelas que não receberam, elas podem ingressar, elas podem entrar e procurar a administração militar e pedir para se habilitar à pensão militar. Então, assim, esse é um tema muito interessante, que eu quero dizer assim, para você que não conhece, não sabe como funciona o regramento, né, das questões das pensões, né, pensão militar e principalmente pensão de ex-combatente. A pensão de ex-combatente muita gente confunde, né, e joga no mesmo ramo das pensões militares, dos militares que estão agora no serviço ativo, né, aqueles que foram, né, excluídos do serviço ativo e deixaram pensão já, ou aqueles que faleceram, né, normal, é o mais comum, é quando o militar falece e deixa a pensão militar para a família dele, viúva ou para os filhos ou filhas, né? Mas a pensão do ex-combatente, como é que funciona? Né, você tem noção, você sabe o que é? Então, primeiramente, é o contexto histórico, né? Então, para você entender que na época da Segunda Guerra Mundial houve uma mobilização, né, de militares. Então, preste atenção, militares de carreira, né, estavam naquela época no serviço ativo, militares que eram temporários, soldado, cabo. Então, foi formado um contingente de 25 mil homens, né? E se deslocou, esse contingente se deslocou, né, por mar, né, e se deslocaram até o teatro de guerra europeu, até a Europa. Né? Então todo mundo sabe da batalha na Itália, né? Então assim, um contingente brasileiro que venceu a batalha, tem um cemitério em Pistoia. Então assim, que reconhecidamente, né, o Brasil, né, esteve junto aos aliados para vencer na Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu quando esses militares voltaram? Quando eles voltaram para a vida, foram licenciados e em 1900, depois de um tempo, né, o Estado reconhecendo, né, a campanha da Força Expedicionária Brasileira, né, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eles foram reconhecidos por uma série de leis. Então eu vou falar aqui para você 3 regimes jurídicos diferentes para você entender um pouco sobre a situação dos ex-combatentes, né? E a pensão militar de ex-combatente. A maioria dos ex-combatentes já todos falecidos, né? Então, eles tinham no mínimo 18 anos de idade lá em 1943, né? Então, assim, hoje existe ainda alguns longevos, né? Faleceu 2 meses atrás um com 104 anos de idade. Então, assim, é uma história bastante interessante. Mas vamos lá. Então, da época, ou a primeira lei, né, a Lei 4242 de 1963, ela reconheceu a situação dos ex-combatentes e o Estado começou a amparar os ex-combatentes. Estão trazendo, né, aqueles que combateram realmente, né, na época,
Vejam só, teve um contingente de 25 mil homens que se deslocou para o teatro europeu, né, o teatro de guerra na Segunda Guerra Mundial. Mas houve uma mobilização também dentro do país. Então houve os militares que ficaram na faixa, né, costeira, então eles foram mobilizados também na época da Segunda Guerra, foram reconhecidos também como ex-combatentes, e tem os outros ex-combatentes também, que foram conhecidos na época dos seringais, né, na Amazônia, no Acre. Então são os ex-combatentes da borracha, a extração de borracha, né, do látex, que não tinha hoje essa borracha sintética, que tem hoje, né, na época não tinha, mas o látex era o leite, né, que era derramado ali pela seringueira, né, aquilo ali valia ouro, porque se transformava em borracha, e essa borracha também foi muito utilizada, né, na campanha, né, na confecção de pneus e para todo o armamento militar, né, as viaturas militares que se utilizavam dessa borracha. Então os combatentes na fronteira terrestre, né, principalmente lá na região amazônica, os seringais, os combatentes do litoral, aqueles que foram mobilizados, e os que foram realmente para o teatro europeu, né, num contingente formado. Então um total de mais de 25 mil brasileiros. E o que aconteceu? Quando eles retornaram, quando terminou essa campanha de guerra, eles foram licenciados, foram afastados. Quem estava no seringal não foi mais mobilizado, foi desmobilizado, né, perdão, eles foram desmobilizados. Aqueles que estavam no litoral foram licenciados. E depois, em 1963, veio uma lei, a Lei 4242, que reconheceu a situação dos ex-combatentes, né? Então aqueles que tinham falecido lá no teatro, então a família se habilitou e passou ao pagamento, né, de pensões naquela época. E quem que eles ganhavam, né? Então esse primeiro momento, né, essas famílias passaram a ser reconhecidos lá como pensionistas e numa categoria de receber como segundo sargento. Depois veio a Constituição de 1988 e o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, o artigo 53, incisos 2º e 3º, ele reconheceu a situação do ex-combatente e, nesse caso, elevou a remuneração, né, os proventos de militares ex-combatentes que estavam vivos, elevou para segundo tenente. Isso está previsto na Constituição. Então nós temos o primeiro regramento jurídico, que vai lá de 63 até 88, onde esses inicialmente foram reconhecidos, foram nominados pelo Estado, né, foram reincorporados, foram reintegrados, passaram a receber como segundo sargento. Depois a Constituição aumentou, né, para esse mesmo contingente e outros que estavam se apresentando, né, para a pensão ao posto de segundo tenente. E depois veio em 1990 uma outra lei, né, a lei, e essa foi a última lei que trouxe um regramento final da situação dos ex-combatentes. E aqui vem a situação, então eu recebo muita mensagem, muita informação sobre pensão militar de ex-combatente. Então vem uma filha, né, perguntar se que a mãe dela é filha de ex-combatente, se ela tem direito ou não. Então tudo vai depender do momento da morte do instituidor da pensão. Então, se o instituidor da pensão faleceu entre 63 e 88, ele tem um regramento. Se de 88 até 1990, ele tem um outro regramento. E de 1990 para cá, é uma outra situação. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Ela elevou, né, essa situação de um direito social fundamental. Reconhecer aquelas pessoas, os familiares dos ex-combatentes, né, a dignidade da pessoa humana. Então, vejam só, eles saíram naquela época da Segunda Guerra Mundial e voltaram para suas vidas normais, mas muitos não conseguiam, muitos não tinham condições, né, eles não tinham condições. E aí o Estado os amparou. Além disso, teve alguns que faleceram lá, né, eles morreram, né, lá no teatro de operações, e a família deles aqui. Então, nesse caso, a família passou a receber essa situação, né, de pensão militar, né? E esse histórico, né, reconhecido, o que tem sido feito agora, né? O Tribunal de Contas da União tem
feito uma reviravolta em situações consolidadas, né? Então, pensões de ex-combatentes já declaradas há tempo, o Tribunal de Contas da União tem cassado, né, por meio de análise, né, e acórdão do Tribunal de Contas, e determinando que seja cassada essa pensão militar, reduzido o valor da pensão, né, que de uma forma histórica, essa que eu contei aqui para vocês há pouco, né, já está consolidada, e mesmo assim vem uma decisão da Corte de Contas, e aí eu digo para você, essa decisão da Corte de Contas, do Tribunal de Contas, ela pode ser desafiada por meio de uma ação judicial própria na Justiça Federal para elevar e manter o valor, né, nominal daquela pensão que foi instituída há muito tempo. Então, assim, é direito adquirido, direito consolidado, né? Então, esse é o meu pensamento. Então, vamos lá. Qual a situação? Então, como eu falei para vocês, 3 regramentos jurídicos, né? 3 períodos, né, que houve essa modificação no que tange a pensão militar dos ex-combatentes. E dentro dessa modificação é que a gente vai encontrar a resposta a essa pergunta que está aqui no tema dessa live de hoje, que é se essas pensões podem ser revertidas às filhas desses ex-combatentes. Então, depende do regramento jurídico que o instituidor da pensão foi, né, contemplado. Veja, o que eu quero dizer contemplado? Porque muita gente ficou fora, e até hoje tem gente fora, que tinha direito naquela época a receber como ex-combatente, tem documentos em casa, tem provas históricas guardadas num baú dentro da casa da pessoa, e ela não sabe que tem direito a receber, né, uma pensão do Estado. E o que diz, né, a lei, né, 42 é de 1963, ela fez menção à lei de pensões militares. Então disse que aqueles militares que tinham sido licenciados, que tinham sido ex-combatentes, eles poderiam ser contemplados para receber, né, a família deles, no caso, de pensão militar, ou eles passarem a receber uma remuneração do Estado. Então houve esse reconhecimento com essa lei, inicialmente essa lei 42, né, que remeteu às famílias, né, daqueles que já tinham falecido, que para se habilitarem e receber os mesmos direitos previstos na lei de pensões militares. Então preste atenção, pensão de ex-combatente é uma coisa, pensão militar é outra coisa. A pensão de ex-combatente foi remetida à aplicação da lei de pensões militares. São situações, circunstâncias diferentes. Mas eu quero dizer para você que entra a situação da filha, porque a lei de pensões militares, ela traz dispositivo que garante, né, aos filhos, né, homem ou mulher filho, né, menor até 21 anos de idade, 21 anos ou menor de 21 anos, tem direito a receber a pensão. Filhas solteiras de qualquer idade, aí já são filhas solteiras, isso se remete à lei anterior, ok? A Constituição hoje não separa mais essa situação de filho e de filha, a Constituição de 88, mas a lei traz esse histórico e remete para as filhas solteiras, né, de qualquer idade receber essa pensão. Irmãos, órfãos e menores poderiam receber além da viúva, né, além da viúva. Então se criou na lei essa possibilidade de reversão da pensão. Então o que é a reversão da pensão? Primeiro, o instituidor da pensão, que é o ex-combatente, ele falece, né, mas ele não recebia pensão. Ele recebia proventos de remuneração de segundo sargento até antes da Constituição de 88. Então ele recebia como segundo sargento. E aí, se ele veio a falecer antes de 88, a família se habilita, né? A viúva primeiro vai se habilitar para receber a pensão e ela passa a receber a pensão. Então, primeiramente, ela vai receber os proventos de pensão, e quando a viúva vem a falecer, se ela tinha filhos menores de 21 anos, os filhos se habilitam para receber a pensão.
E se há um jovem de 18 anos, um menino, ele vai receber a pensão, ele tem uma irmã de 17 anos, a irmã também vai receber a pensão. Quando ele completar 21 anos, se ele estiver fazendo faculdade, se ele estiver estudando, ele vai levar um documento até a administração militar, isso naquela época, né? Então, faria isso, aumentava para mais 3 anos. Ele iria até os 24 anos, o menino. A menina, né, que também estava recebendo pensão, não tinha essa necessidade. Ela sendo solteira, ela se habilitava a receber a pensão e deve estar recebendo pensão até hoje. Então a gente está falando hoje, né, nesse ano que nós estamos agora, 2025, nós estamos falando de filhas de ex-combatentes que já são avós. Eu falei isso aqui no início da live, né? Falei essa situação para você, de filhas dos ex-combatentes que hoje são avós. E o sistema criou essa possibilidade da reversão, porque quando esse jovem, o filho, alcançava essa idade, ou 21 anos, ou se estudante fazendo faculdade com 24 anos, ele passava dos 24 anos, essa cota que ele recebia passa para a irmã. O Estado não pode ficar com aquela cota. Existe um projeto de lei tramitando para evitar essa reversão, mas não está em vigor, não foi aprovado ainda. Então o que existe hoje é, quando essa cota que o filho, ao completar 24 anos, deixa de receber, essa cota, né, essa percentual que ele recebia, incorpora de novo no valor nominal da pensão e vai para os outros que têm direito a receber. No caso, se eram apenas 2 filhos, um casal, menino e a menina passou a receber de forma integral o valor da pensão, certo? Mas a pensão do ex-combatente, como eu estou dizendo para vocês, ela teve uma situação diferente. Então, de 1963 até 1988, todos aqueles que foram ex-combatentes, reconhecidos pelo Estado, passaram a receber os proventos de segundo sargento e, no caso do falecimento deles, a família passou a receber pensão de ex-combatente na graduação de segundo sargento. Em 1988, o ADCT, né, no artigo 53, inciso 2º e 3º, ele elevou de segundo sargento para segundo tenente. Então houve uma grande movimentação e uma grande emissão de novos títulos de pensão, onde ex-combatentes ainda vivos, eu conheci muitos, né, que passaram a receber como segundo tenente. Receber como provento de segundo tenente. Depois disso, o que aconteceu? No falecimento deles, instituídos até 1988, a viúva passava a receber e as filhas tinham direito, sim, esses instituidores da pensão, né, até 1988. Depois veio a lei em 1990, e aí essa lei, né, ela trouxe um regramento diferente. Essa lei trouxe um regramento diferente que esse modelo restringiu. Esse modelo é mais restritivo. Então, pensões de ex-combatentes instituídas após 1990, após essa lei de 1990, não deu mais direito às filhas, né? Às filhas de ex-combatente. Então, tenho recebido, estou fazendo essa live, porque muita gente está me perguntando sobre o recebimento de pensão de ex-combatente na condição de filha. Então ela não se iguala na condição dos militares que estão pagando 1,5%. Né? É uma situação diferente. Os militares, né, em 2001, assinaram um termo de opção para garantir todos os benefícios da lei, né, da lei de remunerações dos militares anteriores. E depois eu vou falar, né, quais eram esses benefícios, né, tá? Mas apenas um benefício, todo mundo só guarda a ideia
de que é a pensão militar para a filha. Mas não é apenas esse benefício, esse é um deles. Existem outros, são um total de 10 benefícios, né? Então eu vou falar depois, numa outra live, eu vou tentar colocar printado aqui para você os benefícios de quem paga 1,5%, né? Quais são esses benefícios? E nesse detalhe é que você precisa entender que esse 1,5% ele é diferente da pensão militar de ex-combatente. Então são situações distintas e completamente diferentes. Então é isso que se traz aqui nessa live de esclarecimento, para que você que tem dúvida sobre isso daqui, assista depois essa live, ela será publicada. E digo, se você não me segue no meu perfil, eu tenho muito conteúdo como esse daqui que você está vendo agora, tá? Então o que acontece? Atualmente o TCU, né, tem criado uma polêmica e feito uma caça às bruxas, né, com relação a essas situações de pensão militar. Então envolve tudo. Quando você pega o termo pensão militar, você também joga dentro do bojo uma situação de pensão de ex-combatente. Você vai jogar outros tipos de pensão militar para as filhas, outro direito a acúmulo de pensão militar. Então quando joga o termo pensão militar, né, traz aí um arcabouço gigantesco e onde o TCU pega tudo isso, que cada situação dessa tem uma particularidade, mas o TCU joga tudo dentro do mesmo contexto e aí sai uma decisão. E qual foi a decisão agora recente, né, do TCU? É que ele, analisando 3 títulos de pensões militares, né, de ex-combatente, ele determinou a cassação, né, a redução, a cassação, inclusive cassação, e trouxe até uma decisão do TCU dizendo para não realizar cobrança porque essas pessoas receberam essas pensões de boa fé. Então muitos anos, preste atenção, às vezes uma senhora dessa que é filha de ex-combatente, mas ela tem hoje 75 anos, né? E ela recebeu essa pensão militar já há bastante tempo. E vem agora o Tribunal de Contas disse que é ilegal, que é imoral e corta a pensão militar e diz o seguinte, não, vamos deixar de cobrar porque ela recebeu de boa fé. Então o que se tem que fazer numa situação como essa? É imediatamente procurar um advogado especialista para buscar, caçar essa decisão do TCU e restaurar os valores dessa pensão militar para que essa pensionista receba os valores que ela tem direito. Né? O TCU trouxe uma série de considerações, dizendo que ela tem outras rendas, que ela se formou, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro, mas não é isso que está se discutindo aqui. O que se discute é o direito temporal, né, que não está sendo preservado à época. Então eu falei para vocês aqui nessa live 3 regimes diferentes relacionados à pensão militar. Eu já venho sinalizando isso daqui para vocês, já venho tratando desse tema aqui para vocês, né? Então, primeiro, para você entender, né, quem são os ex-combatentes, quem foi considerado, né, aqueles militares que foram considerados ex-combatentes. Então você tem um contingente de mais de 25 mil militares mobilizados. Dentro desses 25 mil militares mobilizados, você tinha os militares de carreira que seguiram a sua carreira normalmente. O comandante da Força Expedicionária Brasileira, General Mascarenhas de Moraes, era um general. Então um militar, um oficial general de carreira. Mas naquela época lá dessa mobilização havia soldado recruta, né? Então soldado que prestou o serviço militar, né, obrigatório, e ele era recruta. Né? E foi para a Segunda Guerra Mundial, foi para o teatro de operações. E quando ele voltou, ele foi licenciado. Esse é o ex-combatente. Esse é o jovem que foi naquela época jovem, depois 20 anos depois, né? Então eles foram mobilizados em 1943, em 44 eles foram para o teatro de operações, né? E em 1963, 20 anos depois, né, a Lei 4242, ela reconheceu a situação dos ex-combatentes, 20 anos depois.
né? E aí eles procuraram, a administração militar se habilitaram como ex-combatentes. A viúva, depois eles vieram a falecer, a viúva passou a receber pensão de ex-combatente. Isso ela veio recebendo pensão de ex-combatente, o próprio ex-combatente mesmo, até 1988, quando a Constituição disse que eles passaram a receber a remuneração de ex-combatente no posto de segundo tenente. E aí, novos títulos de habilitação, e em 1990 houve restrição, e aí as filhas, a partir de 1990 a lei, aqueles que se habilitaram, né, a partir de 1990, a partir dessa lei, as filhas não têm direito a receber. Foi o novo regramento jurídico, e é esse regramento jurídico que vale hoje, mas para aqueles ex-combatentes ou pensionista, viúva de ex-combatente, que se habilitou depois de 1990. Então, por isso é que você precisa saber quando o instituidor da pensão, ele se habilitou. Aquele momento é o que vale. Então, se foi entre 63 e 1990, né, nesse período, se foi nesse período aí, as filhas vão ter direito a receber a pensão. E reversão para elas, porque primeiro vai passar para a viúva, né, e depois a filha se habilita a receber. Então, essa é a situação, esse é o regramento que você precisa saber, tá bom? Nessas questões. Então, vamos lá, né? Então, as pensões foram ampliadas, né? E a pensão militar, ela é vitalícia. Então, nesse caso, constituída, né, instituída, reconhecida pelo Estado, o TCU, agora, a não ser que haja ilegalidade, né? Se houver ilegalidade, né, no título de pensão, se a pessoa não tem direito realmente, verificar essas questões de fraude que existe, inclusive essas fraudes, né, que a gente está vendo no INSS, mas se a pessoa tem direito, está regular, está toda a situação dela, não tem porque o TCU caçar uma pensão militar instituída há muito tempo e com provas documentais levada ao conhecimento do Estado. Um caso como esse daí deve ser feito o quê? Buscar o direito na justiça. Porque o ato do TCU, né, o acórdão do TCU, são os ministros do TCU que tomam a decisão, mas ele tem natureza de direito administrativo, decisão administrativa. Ela pode ser questionada e deve ser questionada na justiça. E aí sim, uma decisão judicial, e é claro, vai ser combatida, vai chegar aos tribunais, com certeza, vai chegar ao STJ e pacificada quando transitar em julgado. Transitado em julgado o direito, né, ou o não direito, aí a pessoa vai se conformar. Mas enquanto for apenas essa decisão do TCU, quem deve cumprir é a administração, né, a administração militar, no caso, que vai fazer o quê? Ela vai retirar, né, ela vai cancelar com base nessa decisão do TCU. Por quê? Porque as decisões do Tribunal de Contas da União, elas devem ser cumpridas pela administração pública. E nesse caso, a administração militar como administração pública, num ato específico, votado pelo TCU, ele vai cumprir. A pensionista, né, no caso, a pensionista viúva ou a pensionista filha que teve o seu direito cerceado, essa que deve buscar, né, um advogado especializado que conhece o tema e, nesse caso, judicializar a questão para que a justiça reverta e dê para ela o direito de receber a pensão que foi cortada com base na decisão do TCU. Certo? Você tem alguma dúvida, quer fazer algum esclarecimento sobre esse tema, né, que a gente está falando aqui, né? Eu falei para você do regramento jurídico, né, sobre as pensões que foram instituídas, incluídas as filhas, direito a receber de forma vitalícia a pensão, o regramento jurídico, né, que envolve os ex-combatentes, ele é um regramento jurídico específico, próprio, né, e nesse caso, cada situação deve ser analisada. Eu falei aqui 3 períodos para você, né?
E esses períodos eles são importantes por quê? Porque eles vão gerar ou não o direito a que as filhas, né, as filhas dos ex-combatentes, né, elas passem a receber essa pensão. E o que é que eu falei? Filha de ex-combatente hoje, ela já é avó, elas já são avós, né? Porque o ex-combatente lá na Segunda Guerra Mundial, né, faleceu, como eu falei aqui no início dessa live, houve o falecimento de um ex-combatente de forma bem recente, agora estava com 104 anos de idade, né? Então ainda há ex-combatente vivo, mas são todos eles centenários, né? Todos eles já passaram aí dessa fase com saúde, né? Mas estão recebendo. E essas filhas, né? A viúva, se estiver viva, né? A viúva, se estiver viva, vai receber a pensão militar de ex-combatente, e as filhas dele também, dependendo do regramento jurídico que as envolvam, tá bom?